Vamos resolver o grupo 6 do exame da época especial 2017. Considere uma corda muito comprida, esticada na horizontal e com uma extremidade fixa. A outra extremidade é posta a oscilar na vertical. Na figura 5 estão representados uma porção da corda no instante t e dois pontos da corda P e Q. Admita que o sinal produzido se propaga no sentido positivo do eixo do x com velocidade de 3 metros por segundo. Portanto, temos aqui a representação espacial desta onda no instante t, que foi gerada por pormos a oscilar uma das pontas desta corda na direção vertical para cima e para baixo, foi gerada uma onda na corda, e temos aqui a representação espacial dessa onda gerada no instante de tempo t. O ponto P localiza-se numa crista, neste instante de tempo, e o ponto Q localiza-se num vale. No movimento oscilatório considerado, os pontos P e Q movem-se no sentido positivo do eixo do x. Ora, os pontos P e Q não se movem no sentido positivo do eixo do x, não se movem na horizontal. Os pontos P e Q simplesmente oscilam na direção vertical para cima e para baixo. Portanto, nunca fazem qualquer deslocamento na horizontal, e isto é válido para todos os pontos da corda. Isto é uma onda transversal, portanto, os pontos da corda simplesmente vibram na direção vertical para cima e para baixo. A onda é que se desloca na direção horizontal. B. Os pontos P e Q percorrem distâncias diferentes numa oscilação completa. Os pontos P e Q percorrem numa oscilação completa a distância equivalente a uma amplitude, duas amplitudes, três amplitudes, quatro amplitudes. Portanto, numa oscilação completa, os pontos P e Q e qualquer ponto desta corda percorre a distância equivalente a 4 amplitudes de onda. A amplitude desta onda é 2 cm, o que significa que numa oscilação completa, qualquer ponto desta corda percorre 4 vezes 2, 8 cm de distância. Esta afirmação também era falsa. C. A amplitude da oscilação dos pontos P e Q é 4 cm. Acabamos de ver que a amplitude da oscilação é 2 cm. A amplitude desta onda é 2 cm, portanto a amplitude da oscilação de qualquer ponto desta onda é 2 cm. Portanto, tinha que ser a opção D. Os pontos P e Q oscilam com frequências angulares iguais. Sim, o período desta onda é sempre igual, a frequência desta onda é sempre igual, a frequência angular da onda também é sempre igual, e de qualquer ponto da onda tem sempre a mesma frequência angular, é uma onda sinusoidal. Portanto, tinha que ser a opção D a correta. Vamos passar para a opção 2, a pergunta 2. Qual das seguintes figuras pode representar a mesma porção da corda 1/4 de período depois do instante t? Então vamos já ver onde é que os pontos P e Q estavam no instante t. No instante t, o ponto P estava numa crista e o ponto Q estava no vale da onda. O que significa que, passado meio período, o ponto P vai estar num vale. Passado um período inteiro, o ponto P vai voltar a estar numa crista. Passado 1/4 de período, o ponto P vai estar na posição de equilíbrio. O ponto Q, passado 1/4 de período, também vai estar na posição de equilíbrio. Portanto, os dois pontos vão estar na posição de equilíbrio. Com isto, podíamos eliminar o gráfico C e o gráfico D. Agora, entre o gráfico A e B, os pontos P e Q estão na posição de equilíbrio nas duas situações, nas duas alíneas. Como é que nós podemos distinguir aqui entre o gráfico A e B? Passado 1/4 do intervalo de tempo de período, 1/4 de período, esta onda vai se deslocar, esta porção da corda vai se deslocar
1/4 de comprimento de onda para a direita. Portanto, vai-se deslocar, vai ter um deslocamento de 1/4 de comprimento de onda para a direita. É a distância que ela percorre no intervalo de tempo de 1/4 de período. Então, se a onda no instante t, a porção da corda estava nesta representação gráfica, o que significa que, passado 1/4 de período, a onda vai ter este aspecto. Portanto, o nosso primeiro ponto da onda, 1/4 de período depois, tem que ser o ponto 0 menos 2. O que significava que a representação gráfica correta da onda, 1/4 de período depois, tinha que ser a opção A. Vamos ver o exercício 3. Determine o tempo que um ponto da corda demora a executar 5 oscilações completas. Nós sabemos que um ponto da corda demora um intervalo de tempo equivalente a um período a executar uma oscilação. Então, se nós conhecemos qual é o período desta onda, podemos facilmente determinar o tempo que ela demora a fazer 5 oscilações completas. Vai equivaler a 5 períodos. Então, vamos lá calcular o período desta onda. Nós temos na figura 5, é uma representação espacial desta onda, o que significa que o que nós podemos tirar desta figura é o comprimento de onda desta onda. Então, vamos lá ver. O comprimento de onda desta onda é este valorzinho aqui de x, que nós lembramos neste ponto, nós desconhecemos, mas sabemos que temos aqui um comprimento de onda, mais meio comprimento de onda, mais 1/4 de comprimento de onda, equivale a 1 metro, o que significa que um comprimento de onda mais 3/4 de comprimento de onda equivalem a 1 metro. Ou seja, 1 que é 4/4, ficamos que 7/4 de comprimento de onda equivalem a 1 metro. O que significa que o comprimento de onda é igual a 4/7 de metro. Ou seja, o comprimento de onda vai ser igual a 0,571 metros. Isto é o comprimento de onda. Nós queremos saber o período. Ora, sabemos que a velocidade de propagação da onda é igual à distância percorrida num comprimento de onda a dividir pelo intervalo de tempo que a onda demora a percorrer esta distância, que nós vimos que esse intervalo de tempo era um período. Como eles nos dizem que a velocidade da onda é 3 metros por segundo, então 3 tem que ser igual ao comprimento de onda sobre o período. Logo, o período é igual a 0,19 segundos. O que significa que para uma oscilação completa esta onda demora um intervalo de tempo de 0,19 segundos, o que significa que para um ponto da onda efetuar 5 oscilações completas, vai demorar x segundos. E x segundos vai ser igual a 5 vezes o período, que vai ser 0,95